uma das coisas que o pessoal tem me perguntado muito é sobre as companhias aéreas. E por que as companhias aéreas demandam tanto interesse? Uma das principais coisas que aconteceu foi que as companhias aéreas sofreram muito, especialmente em relação à cotação das suas ações. Obviamente que a gente fala da queda da cotação, da queda do preço das ações pela expectativa do mercado. Lembrando que o preço ele é muito condizente com a expectativa. E a expectativa do mercado é que as empresas sofram muito com essa queda drástica, praticamente a zero em algumas situações, da receita dessas empresas. Então, como elas vão se comportar? Né? E eu decidi fazer uma análise aqui das empresas brasileiras para a gente ter uma noção de como elas estão se comportando e você vai tomar a sua opção de qual comprar ou se é que você vai comprar. Não necessariamente isso é uma recomendação, lembrando que uma empresa boa para mim talvez não seja uma boa para você, então aqui é simplesmente mostrando para você como a gente faz uma análise simples, rápida, para ter mais ou menos uma noção de como a empresa está e fazer um comparativo entre duas empresas do mercado brasileiro. Lembrando que no mercado brasileiro a gente tem na Bolsa de Valores brasileira, na B3, a gente tem negociadas as ações da Azul, linhas aéreas brasileiras, se eu não me engano é o nome completo, e a gente tem as ações da Gol, linhas inteligentes. Né? Então são duas empresas. Aí você deve estar me perguntando, bom, Rony, e a Passaredo e a TAM? Bom, a Passaredo não tem ações negociadas na Bolsa Brasileira e a TAM, né, a TAM, que agora na verdade é Latam, né, se juntou com a LAN, a empresa chilena, e ela não tem ações negociadas na Bolsa e também não tem BDR. Né? Então, se você quer comprar ação, você tem que comprar no mercado americano. Na Bolsa de Nova York, sim, ela tem ações, mas ela não tem BDR. Então, se você quer comprar, você vai ter que comprar através daqui. Se você não tem uma conta aqui nos Estados Unidos, vai ficar difícil fazer o investimento. Mas lembrando que a Delta, que até alguns anos atrás, se eu não me engano, até 2016, ela possuía várias ações da Gol. E em 2016, se eu não me engano, ela decidiu, agora não me lembro se foi 2016 ou 2019, ela decidiu fazer a venda das suas ações da Gol e comprar ações da TAM. Então, eu já falei aqui em outra live que você pode comprar sim os BDRs da Delta. E a Delta é portador de várias ações da Latam. Então, se você quer, de certa forma, investir na Latam, você poderia investir na Delta. Tá? Mas hoje nós vamos falar sobre Azul e Gol. Vamos analisar um pouquinho os números para você saber como está a saúde financeira dessas duas grandes empresas brasileiras. Vamos começar pela Azul, então. Então, como eu sempre falo aqui, uma das coisas que eu gosto é analisar a receita. A receita das empresas, ela precisa ou ela deve aumentar gradativamente ao longo dos anos. Então aqui a gente já tem uma grande diferença entre Gol e Azul. A Gol teve um IPO muito recentemente. Então ela tem um histórico anual menor do que a Gol. A Gol já está há muito tempo na Bolsa de Valores, então você consegue fazer essa análise do histórico por um período maior. E já a empresa Azul, como ela tem poucos anos na Bolsa, você acaba tendo um período menor de análise. Isso é um ponto negativo quando você vai fazer análise fundamentalista, porque você sim, sempre quer ver um período maior para ver como aquela empresa se comporta num período maior. Mas no período que ela tem disponível suas informações, quando a gente olha a receita líquida, ela tem uma receita crescente. Tá? E a receita atual dela, vamos olhar os números aqui, ó, 11 bilhões 442 milhões de reais. Então, uma receita bem interessante. Depois a gente vai para o resultado líquido, né? O resultado líquido de 75 milhões. Tem um resultado interessante, mas razoavelmente pequeno comparado à sua receita. E aí a gente vai para o EBITDA, né? Lembrando que o EBITDA é uma das formas de a gente avaliar o resultado. Ele é diferente do lucro líquido, porque aqui a gente não está levando em consideração juros, depreciação e amortização, mas ele analisa de uma forma bem interessante também a capacidade de gerar lucro dessa empresa. Tá? E o EBITDA da Azul ele é negativo em 1 bilhão 195 milhões. Então é uma empresa que tem um EBITDA negativo. É o que a gente chama aqui nos Estados Unidos red flag. Então, bandeirinha vermelha, um sinal negativo, uma empresa que não está gerando muito lucro, pelo menos no ano de 2019. Okay? Resultado financeiro também, como eu já falei, resultado dos investimentos, negativo, 1 bilhão 341 milhões de reais negativo.
Lucro líquido descontado, tá? Descontado por quê? Porque o lucro líquido descontado, o não recorrente, aquelas despesas que ocorreram no ano de 2009, mas que não necessariamente vão ocorrer em 2020, ok? Também um valor negativo de 2 bilhões 403 milhões. Então, uma empresa que não está gerando lucro. Em 2019 não gerou lucro, ok? Aí, como eu já falei, aqui a gente tem que sempre avaliar os índices das empresas. O que a gente chama, né, tem os fundamentos e tem os indicadores, que são os indicadores de balanço e os indicadores de mercado. Quando a gente olha baseado nesse lucro negativo e a gente vai fazer os cálculos, o que acontece? Acontece que quando eu faço o cálculo de um lucro negativo, basicamente todos os outros cálculos vão acabar sendo negativo também. Especialmente porque ela tem um patrimônio líquido negativo de 3 bilhões 519 milhões. Então, lembre que muitos dos indicadores que eu vou analisar são o lucro relacionado às ações, o lucro relacionado ao patrimônio líquido, o patrimônio líquido relacionado ao número de ações. Todas essas combinações, esses cálculos, vão acabar sendo negativos se eu não consigo analisar. Por quê? Porque tanto o patrimônio líquido quanto o lucro em 2019 foram negativos, tá? Então, por exemplo, o lucro por ação, o LPA, vai ser negativo porque ela não teve lucro, ela teve prejuízo, ok? Outro índice interessante também é o caixa. Lembra que eu já falei nesse momento, é muito importante que as empresas elas estejam bem de caixa e com a dívida controlada. Quando a gente avalia o caixa da Azul, a gente vê que o caixa tem um caixa positivo, né? Um caixa de 1 bilhão 710 milhões. Então ela tem caixa apesar de não ter lucro, né? Depois a gente tem uma dívida líquida, tá, de 1 bilhão 809 milhões. Lembrando que aqui eu não consigo fazer os cálculos de lucratividade em relação à dívida porque ela não teve lucro, ela deu prejuízo, então eu não consigo ver quanto do lucro, quanto tempo ela precisaria desse lucro para fazer o pagamento. Então eu não consigo fazer essa análise. Mas uma coisa que eu sim consigo avaliar é o quanto dessa dívida é de curto prazo, né? Porque obviamente agora as empresas que têm uma dívida de curto prazo vão acabar sofrendo mais, né? Porque elas vão ter dificuldade de receita, provavelmente não vão ter lucro nesse período, e obviamente aquelas que tenham que pagar uma dívida de curto prazo vão sofrer mais. As que têm uma dívida de longo prazo, elas vão acabar tendo mais facilidade de postergar o pagamento dessas dívidas. No caso da Azul, a porcentagem da dívida que é de curto prazo, ela é de 14%. Tá? Então é um valor, né, que a gente vai comparar com a Gol. E o fluxo de caixa? Fluxo de caixa livre, né? O free cash flow, de 1 bilhão 408 milhões. Então, ela tem um fluxo interessante de caixa, tá? Mas, novamente, uma empresa que tem um patrimônio negativo e que também não está gerando lucro, pelo menos no último ano, tá? Agora vamos para a Gol. Olha só, a Gol tem uma receita de 13 bilhões 865 milhões. Então, aí uma receita mais ou menos 2 bilhões acima da Azul. Então, a receita é maior, tá? O resultado líquido, muito maior. Lembrando que era 75 milhões na Azul e a Gol tem 4 bilhões e 58. Então, ela tem um resultado líquido muito superior. Quando a gente vai para o resultado financeiro, também semelhante, negativo aí 1 bilhão 744 milhões de resultado negativo. E aí olha que interessante, aqui a gente já começa a ver a primeira grande diferença entre as duas empresas. O lucro líquido descontado da Gol é de 179 milhões. Aí a gente já consegue fazer o quê? A margem. Lembra do que é a margem? Da receita da empresa, da receita, quanto que eu consigo transformar, qual é a porcentagem disso que se transforma em lucro. Agora, se a empresa não teve lucro, como a Azul, eu não consigo fazer a porcentagem é negativa, certo? Agora aqui eu tenho lucro, mesmo que pequeno, modesto, mas eu tenho lucro, então eu já consigo fazer essa porcentagem. E a gente consegue chegar a uma margem líquida de 1,3%. Ou seja, a Gol consegue transformar sua receita cerca de 1,3% em lucro. E a Azul, nada, em 2019, ok? Então, muito modesto essa margem da Gol, mas é uma margem melhor do que nada. Lembrando que empresas do setor aéreo, de uma forma geral, geralmente operam com pequenas margens. Então, eu preciso entender isso. Eu não posso fazer essa comparação com empresas de outros segmentos que naturalmente vão ter margens maiores. Aqui a gente está falando sim de empresas que geralmente têm margens pequenas. Mas, fazendo um comparativo, a Gol acaba sendo um pouco melhor que a Azul pelo fato de ter lucro. E a Azul não teve. Tá? Depois a gente vê
a margem do EBITDA, tá? Que é outro fator importante. Quanto que ela consegue transformar em EBITDA, tá? E o EBITDA em 2019, essa margem do EBITDA, ela foi 27,8%. Lembrando que quando eu analiso historicamente, eu quero uma ascensão, um aumento dessa margem. E a gente vê aqui, ó, em 2017 essa margem foi de 14,5%, em 2018 subiu para 18,1% e agora em 2019 27,8%. Então ela vem aumentando a sua margem, a sua lucratividade, tá? Apesar de ter um lucro pequeno. O patrimônio líquido também é negativo e ele é bem mais negativo do que azul, tá? Então isso quer dizer que o seu ativo ele é todo derivado dos investidores externos, ou seja, ela não tem patrimônio. O patrimônio dela é negativo, ok? Então o ativo dela é muito dependente desses investidores externos, capital de terceiros, tá? E o patrimônio então é negativo de 7 bilhões 105 milhões, tá? E o caixa dela é um caixa de 2 bilhões 599 milhões. Então, é uma empresa que tem um caixa maior do que a Azul, mas em compensação tem um patrimônio bem menor, lembrando que ela tem lucro, ok? E a dívida? Bom, a dívida da Azul era 1 bilhão 800 milhões e agora da Gol é 5 bilhões 811 milhões, ok? Então, a dívida dela é 1,5 vezes o EBITDA. Tá? Então ela tem uma dívida alta, né? Mas quando a gente faz a relação ao EBITDA, é a controlável. A gente costuma dizer que até um valor de 3 seria aceitável. Ou seja, se ela quiser segurar tudo que ela tem e pegar todo esse valor de lucratividade, todo esse EBITDA que ela tem, ela demoraria mais ou menos 1 ano e meio para fazer o pagamento de toda a dívida, né? Porque ela tem um EBITDA interessante e aí ela conseguiria utilizar esse valor para pagamento de dívida. Então, sim, ela tem condição de pagar isso. Lembrando que esse é um ponto crítico, porque o que vai acontecer? A partir de agora, eles não têm receita, as empresárias não têm receita e elas precisam saber lidar com isso. Então, as que já estavam muito endividadas vão sofrer mais, tá? Dívida do curto prazo é outro ponto interessante também. A porcentagem da dívida que é de curto prazo na Gol é maior. Tá? Lembrando que na Azul, o que eu falei? A dívida de curto prazo era de mais ou menos 14%. Na Gol, a dívida de curto prazo é 30%. Ela corresponde a 30% da dívida. E o fluxo de caixa? Fluxo de caixa de 1 bilhão 706 milhões. Bom, eu já falei dos fundamentos, falei desses valores, e agora a gente precisa transformar isso nesses outros indicadores que a gente vai também nos auxiliar para saber um pouquinho mais como que essas empresas estão. Como eu falei, por exemplo, então, o LPA, o lucro por ação, na Azul vai ser negativo, porque ela não teve lucro, e na Gol vai ser muito pequeno. O LPA dela de 2019 então, foi de 5 centavos. É isso mesmo, 5 centavos. Ou seja, em 2019, a Gol teve um lucro de 5 centavos por ação. E quanto que está sendo negociada a ação nesse momento de hoje? Bom, a cotação de hoje, nesse domingo, é de R$ 12,59. Já na Gol, R$ 19,50. Então, o LPA da Azul negativo, o LPA da Gol, 5 centavos. Tá? Outro índice interessante também é o VPA, Valor Patrimonial por Ação. Nesse caso, ambos vão ser negativos. Por quê? Porque o patrimônio líquido nas duas é negativo. Então, eu não vou ter VPA para essas empresas. Ou vou ter um VPA negativo que não me ajuda em nada na minha análise. E aí, olha que interessante. A gente tem também o PL, né? O PL que eu já falei em outros vídeos. E você está um pouco perdido nessa análise. Eu tenho um vídeo lá no YouTube onde eu falo sobre a análise fundamentalista, onde eu falo sobre os indicadores de mercado e indicadores de balanço, e você pode acessar esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Então vai lá, youtube.com/Ronei Ramos, e você vai ter acesso a esse vídeo, vai te dar uma clareza maior sobre o que eu estou falando. Então vamos lá, PL, tá? O PL então é o preço, tá? Dividido, o preço da cotação da ação dividido pelo lucro, né? Para saber o quanto tempo, em quantos anos eu demoraria para a empresa, através do lucro dela por ação, pagar aquele valor que eu investi na ação. Então, lembrando, a ação está R$ 12,59 e eu tenho um lucro de 5 centavos. Quando eu faço essa relação, tem um PL de 251. Ou seja, se eu pegasse esses 5 centavos e fosse acumulando, até eu pagar o valor desse 12,59, o que vai acontecer? Demoraria 251 anos para eu fazer esse pagamento.
Lembrando que é difícil ter uma regra, mas a gente sempre fala que um PL bom é um PL de 5, 6, não mais que 10. Né? Sendo que, obviamente, tem muitas empresas boas com PL alto, mas agora um PL de 251 é muito alto. Pelo menos na minha análise, no meu entendimento, eu acho um PL muito alto. Isso faz com que eu fuja um pouco desse tipo de empresa por esse PL muito alto. Tá? Lembrando que o PL é um indicador de mercado, onde avalia o lucro da empresa em relação ao seu preço. Né? Então, não necessariamente vai sempre dizer a saúde da empresa, mas sim a sua saúde em relação à cotação do mercado. Muitas vezes a gente vê um PL distorcido, não porque a empresa é ruim, mas simplesmente porque o mercado está precificando ela de forma equivocada. Tá? Então o PL tem que tomar um pouquinho de cuidado para fazer essa análise. Mas nesse caso aqui, o PL de 251 é complicado querer investir. Então, bom, avaliando esses índices, eu vejo que, resumindo, e eu não vou falar qual empresa você deveria comprar, é uma decisão que você tem que tomar. Aqui no I2R a gente não faz recomendação. A gente ensina você a tomar suas próprias decisões embasadas em informações, fazendo com que você saiba analisar as empresas. Entretanto, os números não me agradam. Então, eu particularmente não me sinto confortável em investir em nenhuma das duas. Tá? Não consigo me sentir confortável. Tá? Principalmente pelo fato de eu morar nos Estados Unidos, ter a oportunidade de investir em empresas americanas, e eu vejo outras empresas americanas muito mais interessantes. A gente vê, por exemplo, os números da Delta são muito mais interessantes que essas duas empresas. Né? E quando a gente analisa o que os grandes players do mercado estão fazendo, você começa a também ter uma noção. O que a Delta fez? A Delta tinha uma boa quantidade de ações da Gol. E ela simplesmente saiu, ela vendeu as ações da Gol e comprou ações da Latam. Ou seja, por que uma grande empresa dessa troca de empresa? Ou seja, ela sai da que ela investia e vai aplicar na concorrente. Eu não estou falando da TAM aqui, você vai ficar curioso com os números, mas ela saiu dessa operação, ela saiu dessa empresa. Lembrando que a Delta, apesar de ser uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, ela também tem boas ações, uma grande quantidade de ações na Air France, na Aeroméxico, na Latam, na Korean Airlines, então várias outras empresas ela também tem ações. Então eles sabem o que estão fazendo e não estão investindo mais na Gol. E eu olhando esses números eu mais ou menos entendo o porquê, ok? Então, obviamente que quando eles anunciaram essa saída da Gol, eles não falaram que foi por causa disso, né? Eles falaram que foi por estratégia de mercado e uma série de outras justificativas. Mas, mais uma vez, eu particularmente, apesar de achar que a Gol está um pouquinho melhor do que a Azul nesses números, tá? Eu particularmente não me sinto à vontade de investir em nenhuma das duas empresas.